Uma cena chocante, registrada dentro de uma escola pública em Alto Araguaia, no interior de Mato Grosso. Alunas aparecem agredindo fisicamente uma colega de 12 anos e ainda gravam tudo com um celular. O vídeo circulou pelas redes sociais e causou revolta na cidade. As investigações apontaram que as alunas montaram um grupo entre si, semelhante a uma organização criminosa, em que definiam atribuições e regras para suas integrantes. A aluna vítima das agressões estaria sendo castigada após descumprir algumas das regras criadas pelo grupo. A nossa equipe conversou com a psicóloga Janaína Leônidas, que nos falou dessa questão. Essa fase da adolescência é muito difícil, tem questões hormonais, então busca de personalidade, quem eu sou nesse mundo, então é preciso... esses adolescentes, na verdade, eles buscam isso, né? Então, se eu não tenho isso em casa, se eu não tenho esse pertencimento em casa, se eu não sei como é meus vínculos familiares, então eu vou tentar buscar isso fora. E tem como os pais já perceberem essa mudança de comportamento antes, fazerem uma intervenção? É muito importante o papel da família nesse momento. Por isso que é muito importante os pais terem vínculos afetivos com seus filhos. Hoje, a gente vê que os pais se preocupam muito com a questão de dar educação, né, de dar um bom alimento, vestes, só que a parte afetiva desses jovens estão ficando precárias. Então, são famílias que os pais saem de manhã, chegam à tarde, porque, né, precisa ali colocar o pão, né, de cada dia. E esses jovens e adolescentes, eles acabam ficando muito tempo sozinhos. Então, os pais eles não conseguem ter essa dinâmica. Então, assim, é preciso fortalecer vínculos familiares. Um adolescente, ele não tem ainda uma maturidade cerebral para ter responsabilidades, para medir ao certo até que ponto eu posso ir nisso daqui. Então, os pais eles precisam ter limites muito claros, dar limite muito claro para esses adolescentes, porque esse cérebro ainda está em desenvolvimento, não tem uma maturidade, na verdade, ainda. Essa situação que aconteceu em Brás Norte, ela aconteceu em várias cidades, até aqui em Campo Verde, já tivemos situações de brigas em algumas escolas, violência entre adolescentes. Essa questão vai muito também que o adolescente quer trazer essa evidência. Sim, né? Buscar esse pertencimento, então quem eu sou, né? Quem eu sou nesse mundo, busca de respeito mesmo. Então eles acabam buscando isso nesses grupos. Então nós temos aquelas pessoas que já têm um perfil mais de liderança, aqueles de liderados. Então aqueles que têm um perfil de serem mais liderados têm toda uma questão de autoestima, de personalidade. Então pode ser muitos adolescentes jovens que não conseguem ter se encontrar nesse grupo sozinhos. Então, eu vou acompanhar alguém que tenha mais influência, porque dessa forma eu vou conseguir encontrar o meu lugar, vou conseguir ser visto nesse núcleo, né? E a escola, nesse momento, é o lugar onde que os jovens e adolescentes, eles têm um maior convívio social. Então, essas crianças, elas buscam isso mesmo. Então, eu busco me encontrar. Então, se eu sou uma criança que eu não tenho uma boa relação ali em casa, se não foi me dado uma base do que é um social, os pais hoje em dia também têm muito medo de deixar as crianças saírem, né, de deixar os adolescentes sair, porque por conta também dessas violências que estão acontecendo, mas se você ensina o seu filho em casa quem ele é, colocar limites, então, se uma pessoa faz isso com você, você não precisa aceitar isso para você estar nesse grupo. Você pode encontrar outras pessoas que têm os mesmos valores que você, que pensam da mesma forma que você. Você pode também fazer o seu próprio grupo. Vamos falar sobre a escola. Como que a escola pode se portar quando se depara com essas situações, Janaína? A escola precisa ter um ambiente de escuta, porque a escola é o local onde os adolescentes eles ficam a maior parte do tempo. Então, nós sabemos que os nossos professores também hoje em dia estão muito sobrecarregados, mas se eles tiverem um momento de escuta, que seja um grupo, que sejam psicólogos dentro da escola, para entender o que está acontecendo nesse contexto. Então, assim, a escola ela precisa compreender que adolescentes, crianças, eles estão em processo de desenvolvimento. Esse cérebro ainda ele não é amadurecido. Então, às vezes, a gente vê, né, adolescentes de 14 anos, uns brutamonte, grandão. E aí você olha e fala assim, mas como que uma criança dessa daí não tem responsabilidade? Não tem.
eles não estão prontos ainda para ter responsabilidades. Tem consequências que eles sabem medir o que isso pode acontecer, os prós e os contras, mas tem coisas que não. Então a escola ela precisa ter um ambiente de escuta, não é só aquele adolescente, aquele jovem chegar, sentar, né, dado um monte de conteúdo e depois, bateu o sino, tá na hora de ir embora. Então é preciso ter esse lugar de acolhimento. A escola também precisa ser um lugar de acolhimento. A escola precisa verificar, espera aí, aquele grupinho ali tá diferente, né? Tenha monitores no pátio para ver o que acontece na hora do intervalo, na hora da saída, na hora de chegada. Então são formas da escola também prevenir esse tipo de situação.